A primeira coisa que eu acho essencial é você lembrar do artigo 8º no inciso 3, quando ele diz assim, ó, quem tem legitimidade para defender os interesses da categoria? Aí ele fala legitimidade para a defesa dos interesses da categoria nas mãos dos sindicatos. E aí, quando você lembrar de sindicato, você vai lembrar, se aparecer sindicato da categoria profissional, nossa, esse nome é importante você lembrar. Sindicato da categoria profissional vai defender os interesses dos empregados. Se aparecer assim em prova. Sindicato da categoria econômica. Ora, categoria econômica defende os interesses dos empregadores. Então você tem categoria profissional, categoria econômica. Daí você já sabe também o seguinte, chamando atenção, além do nosso inciso que apareceu aqui, que foi o inciso 3, vamos também no artigo 8º da Constituição aproveitar e vamos ao inciso 5. O artigo 8º, quando a gente chega lá no inciso 5, o que ele vai trazer? Ele diz assim, ó, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a quê? Ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a um sindicato. Então, ninguém é obrigado a filiar-se ou, então, a manter-se filiado ao sindicato. Então, ninguém é obrigado a, no caso, filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. Então, se eu sou sindicalizado, eu também posso a qualquer momento continuar ou não diante ali daquele sindicato, sindicalizado ou não. Então eu chamei a atenção no artigo 8º, inciso 3, legitimidade dos sindicatos para a defesa da categoria e garantindo também direito constitucionalmente assegurado que ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. Daqui eu vou aproveitar agora e vou lembrar com vocês de uma coisa. Eu não estou seguindo a ordem, até porque não é o propósito, fui no 3, fui no 5 e vou voltar agora ao inciso, no caso, 4. Por que o inciso 4? Pelo seguinte, o inciso 4, ele leva a gente para as chamadas contribuições. Isso mesmo, contribuições. Aquelas famosas contribuições sindicais. Eu tive aqui, diante desse tema, alterações que foram trazidas pela reforma trabalhista. Preste bastante atenção, vamos comigo ao inciso 4. Você está me ouvindo, então o fato de você não estar me vendo, não se sinta sozinho, estamos juntos. Você está ouvindo minha voz e a gente está instrumentalizando. Fica aí comigo, ok? Então vamos lá, já já eu volto, né, para a gente poder traçar alguns comentários. Contribuição sindical. Você vai lembrar de uma coisa. Quando você olhar para o inciso 4 do artigo 8º no caso da Constituição, ele vai tratar de uma contribuição prevista em lei, ok? Dica para sua prova, contribuição prevista em lei. Quando aparecer lá no comando constitucional a contribuição prevista em lei, que contribuição é essa? Que lei é essa? Essa lei aqui é a CLT, isso mesmo. Você na CLT vai lembrar do comando dos artigos principalmente 578 e 580 da CLT. CLT 578 e 580. Essa contribuição prevista em lei é aquela contribuição que é a chamada contribuição sindical. Contribuição sindical. E aí eu vou te dizer uma coisa. Antes da reforma trabalhista, essa contribuição sindical, agora vem comigo. Antes da reforma trabalhista, essa contribuição prevista em lei, essa que eu falei para você do 578 e 580 da CLT, essa é aquela que era obrigatória para todo mundo, isso mesmo, antes da reforma. Olha a pegadinha que pode aparecer na sua prova. Antes da reforma trabalhista, eu tenho realmente essa contribuição obrigatória para todos. Só que essa contribuição, ela era obrigatória para sindicalizados ou não, mas isso antes no caso, da reforma trabalhista. Ju, o que mudou? O que mudou não foi a questão da sindicalização. Na verdade, para esse tipo de contribuição, se a pessoa é sindicalizada ou não é sindicalizado, não é hoje o principal. O que mudou, o que você tem que ficar atento, é que a partir da reforma trabalhista, o que vai depender para saber se esta contribuição ela pode ou não pode ser descontada do empregado? Frises. Para ser descontado, tem que ter prévia e expressa autorização. Isso mesmo.
Não faz diferença ser sindicalizado ou não. Você vai procurar na questão. Só posso descontar essa contribuição se houver prévia e expressa autorização. Se ele é sindicalizado ou não é sindicalizado, tanto faz. O que você vai procurar para saber, a partir da reforma trabalhista, se essa contribuição da CLT pode ser descontada do empregado ou não pode? Para descontar, tem que ter prévia e expressa autorização. Vamos instrumentalizar? Então, o que você vai buscar? O 578 e o 580 dizem assim, ó, para ter o desconto ele depende de prévia e expressa, prévia e expressa autorização. Então, tem que ter prévia e expressa autorização. Antes da reforma obrigatória para todo mundo. A partir do momento que a reforma trabalhista entrou em cena, para poder descontar, tem que ter prévia e expressa autorização. Não pare por aí, agora vem uma outra dica. A outra dica eu vou mudar até de cor para outra dica. Vai comigo e veja o seguinte. Essa contribuição aqui que a gente trabalhou é a da CLT. Só que olha a outra dica, preste muita atenção, porque podem aparecer outras contribuições, não essa da CLT. Ai, Ju, por favor, qual a outra contribuição que pode aparecer? Vai que aparece assim uma tal de contribuição assistencial. Tá vendo como é um outro nome? Contribuição assistencial. Estou dando nomes, exemplos, tá? Aí aparece lá um outro exemplo. Por exemplo, mensalidade sindical. Mensalidade sindical. Então, outros nomes que podem aparecer. Ju, me dá um outro nome. Pode aparecer um outro? Pode. Pode aparecer, sim. Por exemplo, você pode estar diante de uma contribuição confederativa. Então, uma contribuição confederativa. Você reparou que o nome é diferente? Aqui eu falei assim, ó, contribuição sindical, aquela da CLT. Mas outras contribuições podem aparecer. Quais as outras para você ficar aqui, ó, de olhos bem atentos, bem ligados? Liga seu alerta aqui, ó, presta atenção. O que você vai ter aqui? Ah, vai que aparece em prova assim, contribuição assistencial, mensalidade sindical, contribuição confederativa, outras contribuições para outras, aí sim. Para você saber se eu posso ter o desconto ou não posso ter o desconto, aí você vai ter que ver se ele é sindicalizado ou não é sindicalizado. Por quê? Porque eu só posso ter o desconto aí para essas, segundo o TST, o desconto, né, ele só pode aparecer para quem? Para quem é filiado ao sindicato, ou seja, para quem é sindicalizado. Então, o que vai acontecer? Aqui o TST tem posicionamento. A gente tem, por exemplo, a orientação jurisprudencial 17 da seção de dissídios coletivos. A gente tem aqui o precedente normativo 119 do TST. Então, olha a dica para vocês. Cuidado, porque aqui eu tenho essa distinção. Se aparecer aquela contribuição sindical da CLT, qual é o que se exige para que aquela contribuição da CLT, chamada contribuição sindical, o que eu preciso para ter o desconto? Prévia e expressa autorização do empregado. E tanto faz se ele é sindicalizado ou não. Agora, e se aparecer outras contribuições para as demais contribuições, aí o desconto eu tenho que ver o quê? Para as demais, se ele é sindicalizado ou não é sindicalizado, ok?